Oi, Herege, eu sou Bizi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. E hoje eu estou aqui para responder as principais perguntas que vocês me fazem sobre a vertente da bruxaria quitônica. Vamos lá? A primeira pergunta é: o que é o manifesto da bruxaria quitônica? O manifesto da bruxaria quitônica foi criado como uma forma de dar base, de dar estrutura para uma vertente que já existe há um bom tempo, mas o manifesto ele vai servir como uma forma de dar sustentação e de ajudar com que esse grupo se identifique uns com os outros e que nós consigamos solidificar as práticas de bruxaria quitônica. O manifesto da bruxaria quitônica, ele serve então para comunicar os valores principais de pessoas que se identificam como bruxas quitônicas, mas também é muito importante para a gente conseguir preservar o respeito e a integridade às divindades que nós cultuamos, divindades que nós já sabemos que possuem um histórico de demonização, um histórico de deturpação muito grande. Por exemplo, quando a gente vai pesquisar em redes vizinhas, né, sobre divindades que nós cultuamos, a gente pode ver algumas coisas que são muito distorcidas, estereotipadas e às vezes problemáticas sobre as divindades que nós cultuamos. Então, o manifesto também ele tem essa função de preservar, de respeitar, de honrar o culto a essas divindades de uma forma saudável, de uma forma que seja construtiva, de uma forma que faça com que a gente vá de um ponto a outro com essas divindades e na prática da bruxaria quitônica. Então, o manifesto da bruxaria quitônica, ele vem como um documento para validar, para estruturar, para enraizar e solidificar as nossas práticas como bruxas quitônicas. Ele é também como se fosse uma semente plantada aí no solo, com o objetivo de florescer, com o objetivo de fazer com que outras pessoas também conheçam essa vertente tão maravilhosa. A pergunta número 2 é: qual é a origem da vertente da bruxaria quitônica? A bruxaria quitônica, ela começa a ser propagada aí aproximadamente entre a década de 70 e 90, sendo disseminada através da prática de magia quitônica em grupos, covens e organizações de bruxaria que buscavam integrar o culto, rituais e celebrações a divindades helênicas obscuras dentro das suas práticas mágicas. Então a gente pode dizer que a vertente da bruxaria quitônica, ela começa a florescer de uma forma muito intensa no neopaganismo. A primeira divindade que eu falo que abre caminhos para a prática da bruxaria quitônica dentro do paganismo é Hécate. A Hécate aí, como sempre, né, guiando as encruzilhadas. A Hécate é uma divindade que começa a ser muito cultuada dentro de covens, dentro de espaços ligados à bruxaria, e é uma divindade que possui em si aspectos e facetas obscuras. Então, é como se ela tivesse aberto as portas para que os grupos, para que as bruxas, para que os covens começassem também a explorar a conexão com outras divindades que são ligadas ao submundo, inserindo isso dentro das práticas, como, por exemplo, Dioniso, a Perséfone, até mesmo Hades, né? Então eu conheço amigas, pessoas de muito tempo na bruxaria que também falam, né, de experiências de conexão com uma divindade como Hades, né, que é uma divindade que é pouco falada ainda dentro do contexto da bruxaria, mas, eles já estão por aí há muito tempo. Então, a prática da magia quitônica, ela sempre aconteceu dentro desses espaços, dentro desses covens, né? Sendo, como eu disse, sobretudo impulsionada por Hécate. Um ponto importante é que, diferente do reconstrucionismo helênico, por exemplo, os grupos de paganismo e de bruxaria celebravam e honravam essas divindades obscuras de uma forma mais intensiva, mais visceral, muito puxada para o lado da bruxaria. E eles não cultuavam só, às vezes, uma divindade, mas outras também, né? Às vezes faziam sabás e celebrações ali com mais de uma divindade quitônica. Então a gente pode dizer que a bruxaria quitônica, ela vai aí pouco a pouco se fortalecendo a partir dessas práticas que vão acontecendo muitas das vezes de maneiras mais pontuais dentro desses espaços, organizações e desses covens, né? De bruxaria, de neopaganismo. E, como eu disse, começa muito forte lá nos anos 70, né? Vai passando para a década de 80, de 90, até chegar aí na virada do milênio, nos anos 2000. E aí a bruxaria quitônica ela vai passando a ficar cada vez mais fortalecida. Só que nessa época as bruxas não se definiam tanto como bruxa quitônica, né? Ou bruxaria quitônica, como eu disse, era uma prática mais da magia quitônica em si, da conexão com essas divindades obscuras. Somente de uns 10 anos para cá
é que eu tenho sentido que as bruxas elas têm tido mais coragem para se posicionar como bruxas quitônicas. Isso vem de estruturação, né? Então isso vem de uma solidificação, vem de uma compatibilidade de valores entre si que a gente vai encontrando, e essa coragem também vem a partir de estudos e pesquisas acadêmicas que vão trazer assim aspectos e elementos ligados ao quitonismo. Então a gente pode dizer que a prática da magia quitônica já acontece há muito tempo dentro do paganismo e da bruxaria, mas bruxaria quitônica, enquanto uma vertente tem começado a se organizar mais recentemente, de uns 10 anos para cá. Outra pergunta bem comum que me fazem é: bruxa quitônica pode cultuar mais de um panteão? E a resposta é sim, tá? Ser uma bruxa quitônica não faz com que você fique só restrita ao panteão helênico, e muitas pessoas pensam isso. Não, você pode cultuar, reverenciar divindades de outros panteões, mas como eu falo, desde que tudo seja feito com respeito, desde que você entenda que não é porque existem aquelas crenças, elementos e práticas helênicas ali, dentro da realidade da cultura helênica e com aquelas divindades, que isso vai servir para todas as outras. Porque cada cultura tem as suas especificidades, tem a sua maneira de lidar e interagir com os mortos, com o mundo dos espíritos. Estamos falando não só de mitologia, mas a gente está falando de fendas, que nos dão acesso a mundos e conexão com espíritos. Então não dá pra gente pensar que vai misturar tudo e que vai ficar tudo bonitinho, né? Porque o nome disso é apropriação cultural e distorção de saberes antigos. Eu sei que é uma coisa muito comum hoje em dia, mas a gente tem que prestar bastante atenção, porque não são só informações. A gente está falando de chaves para acessar conexão com espíritos, entidades e energias de outras culturas. Então, poder você pode, mas eu acho que é muito importante a gente entender que a informação helênica em si não vai ser necessariamente usual, funcional e vai dar certo com qualquer outra divindade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas ser uma bruxa quitônica não te impede de cultuar, celebrar qualquer outra divindade de outro panteão. Outra pergunta é: eu posso começar a ver espíritos a partir do momento em que eu começar a praticar bruxaria quitônica? E a resposta é que possivelmente sim, tá? Não é um padrão, pessoas têm processos e vivências com a mediunidade diferentes, cada um tem uma história, cada um sabe do quanto é sensível ou não a perceber, lidar ou interagir com os espíritos, mas obviamente você vai estar aí trabalhando com divindades que são ligadas ao mundo dos espíritos, aos mortos, e eu sempre falo, os quitônicos não vêm sozinhos. Eles têm uma corte, acompanhados deles estão os espíritos, estão os daimons, estão as entidades, eles têm uma própria estrutura no mundo deles espiritual, no mundo astral, e aí a gente tem que saber respeitar. Por isso que eu falo que a gente tem que ir pouco a pouco, a gente tem que ir sentindo, percebendo, se envolvendo cada vez mais, vivendo esse apaixonamento, assim, essa aproximação da vertente da bruxaria quitônica, para que a gente não vá, nossa, eu vou lá, eu vou fazer, vou acontecer, e aí a gente acabe, tendo experiências desconfortáveis, depois sai por aí falando um monte de... e culpando as divindades quitônicas por isso, quando elas não têm nada a ver com a sua irresponsabilidade, com a sua falta de atenção ou de estudos para, às vezes, imergir em um determinado ritual, magia ou alguma coisa que existe um certo grau de informação, tem uma certa complexidade. Então, pode acontecer, sim, não é uma regra, mas é bem possível porque isso bem muito está ali de uma forma indissociável da energia da divindade quitônica, da maioria das divindades que são ligadas a essa realidade do quitonismo. Eu nunca li Ilíada, Odisseia ou outros clássicos helênicos. Eu posso ser uma bruxa quitônica? Você não precisa necessariamente ler essas obras para você ser uma bruxa quitônica, porque eu entendo que são obras muito antigas, não tem uma linguagem, na maioria das vezes, acessíveis, até mesmo as traduções, e muitas pessoas têm dificuldade de conseguir interpretar a história que está acontecendo por conta da escrita, e às vezes chegam até mim se sentindo mal. Eu não me sinto capaz de ser uma bruxa quitônica, porque eu não consigo ter, assim, uma interpretação, profunda dessas histórias, não entra na minha cabeça. Gente, tá tudo bem, tá bom? Existe todo um trabalho que tem sido feito por, claro, pessoas que gostam, que curtem, que vão ter o interesse, que leem essa história, que estão reinterpretando, que estão trazendo aí elucidações sobre essas histórias. É um trabalho moroso, delicado, principalmente dentro do paganismo. Mas tá tudo bem, você não precisa ter lido todas essas obras e não precisa se sentir mal se você leu ali uma Ilíada ou tentou ler e você não conseguiu
não conseguiu interpretar, né? Você não conseguiu saber ali o que está acontecendo naquela história, tá? Não entre nisso. Se você quiser se aprofundar, é legal, é um ótimo caminho, porque o caminho da bruxaria quitônica, mais do que a gente pegar e misturar várias práticas de outras vertentes para formar uma vertente, é um caminho muito da gente revisitar artigos, revisitar informações do passado. Então isso é muito legal para você conseguir ser um pouco mais fiel ao que acontecia ali no passado, né, os vestígios, as informações, para você até conseguir adaptar e co-criar novas práticas baseadas nesse passado da cultura helênica e na maneira como eles interagiam com essas divindades. Mas a gente tem que entender que a gente não precisa ficar se sentindo proibido de acessar essa vertente, de cultuar, de celebrar e honrar as divindades, porque a gente não leu ali toda uma obra clássica, tá bom? É importante entender e validar que não é tão acessível quanto parece, embora tenha Ilíada e Odisseia disponível, assim, muito facilmente, né, na internet, a linguagem em si não é acessível, tá? Então, acolhe isso dentro de você, sai dessa, porque senão às vezes você não vai sair do lugar. Por que essas obras estão sendo citadas ali no Manifesto da Bruxaria Quitônica e por que elas são importantes? Porque a gente espera que ao longo dos anos, pessoas que genuinamente gostam dessas obras, que já leram, consigam ser inspirados através desse manifesto a também formar grupos, coletivos para discutir, para conversar sobre uma obra, para fazer uma leitura, conseguir trazer uma interpretação para as pessoas, tá? Mas não significa que você é obrigado a ler tudo, como se fosse, sabe, uma espécie de bíblia, um requisito básico para você começar a praticar e viver a bruxaria quitônica. Posso ser uma bruxa quitônica sem cultuar qualquer divindade quitônica? A resposta é sim. É claro que em algum momento um deles vai atravessar seu caminho. Ah, sim, eles vêm, eles vão se aproximando, né? Mas eu acho super compreensivo que algumas pessoas não queiram começar o caminho em si da bruxaria quitônica estruturando, vivendo um culto mais estabelecido com uma divindade quitônica. Esse processo de guiança na escuridão, ele vai acontecendo pouco a pouco. Então, às vezes, ela vai se aproximando da divindade e você vai criando consciência, você vai percebendo que aquela energia tá ali do seu lado, tá querendo trabalhar algum aspecto contigo, tá? Então, você não precisa cultuar uma divindade quitônica para você ser uma bruxa quitônica, tá? A própria prática da magia quitônica já é um passo introdutório, um passo iniciático. Depois eu vou vir aqui para falar, para conversar um pouco mais com vocês sobre a magia quitônica em si, e ela não necessariamente vai envolver cultuar uma divindade em específico, mas é importante que você esteja aberto espiritualmente para receber energia dessa força guia que vai te acompanhar, porque afinal de contas as divindades quitônicas, embora elas remexam absurdamente assim as nossas feridas, as nossas sombras, aspectos que a gente precisa trabalhar, isso também nos dá uma segurança ao estar trilhando esse caminho de conexão com o submundo. Então esteja aberto, sabe? Abre o coração também, para quando começar a se aproximar aí uma das divindades quitônicas, para estar guiando, conduzindo você aí nessa encruzilhada, nesse caminho obscuro da bruxaria quitônica. Outra pergunta: existia uma religião do quitonismo na Grécia Antiga? E a resposta é não. Essa palavra quitonismo, ela emana de quitônico, né, que é relativo à terra, e a palavra quitônico, ou quitônios, é uma palavra que era muito utilizada numa característica assim, mais poética, dentro do teatro ático para referenciar divindades ligadas ao submundo. Mas na Grécia Antiga não existiu uma religião do quitonismo, tá? Até porque não existia uma separação muito grande entre aqui são pessoas que cultuam divindades quitônicas e aqui são pessoas que cultuam só divindades olimpianas. Não, tá? Tudo era muito mais mesclado. A palavra quitonismo, ela começa a surgir muito dentro da academia, em artigos que passam a estudar elementos ligados ao quitonismo, ou seja, rituais específicos, tratativas, maneiras diferentes com que os helênicos eles celebravam e honravam e reverenciavam entidades obscuras e como eles celebravam, honravam e reverenciavam divindades olimpianas. Então, se trata muito mais de discussões em artigos e discussões acadêmicas que visam trazer em evidência como eles honravam divindades obscuras. Mas na Grécia Antiga também não dá para se dizer que era tudo muito hiper vinculado, porque principalmente depois do período arcaico,
Em algumas polis na Grécia Antiga, o culto e celebração aos mortos, como por exemplo funerais e alguns outros ritos, eram realizados para fora dos muros da polis, tá? Então, por exemplo, funeral, que estava muito ligado a divindades obscuras como Perséfone, como Hades. O sepultamento acontecia fora da polis, mais próximo de regiões afastadas, de regiões para fora desses muros da cidade principal, onde residia em grande parte a aristocracia. Então, o culto a divindades quitônicas na Grécia Antiga passou a estar muito ligado ao campo, à realidade agrícola, tá? Mas não significava que pessoas de dentro da polis não celebravam, reverenciavam de alguma forma divindades quitônicas, tá bom? Um ponto importante também para deixar aqui é que, embora não tivesse uma religião do quitonismo na Grécia Antiga, a palavra quitônico aparece sim em escrituras e fragmentos, em vestígios na Grécia Antiga. Como eu disse, principalmente no teatro ático, principalmente em referenciações mais ligadas à arte. Tanto que nos dicionários onde a palavra quitônico aparece, nos dicionários de grego clássico, a gente vê ali quitônico como uma palavra de caráter quase que exclusivamente poético. Então ela tem essa coisa de ser utilizada ali dentro da arte, que o público percebesse as diferenças de rituais, práticas e mundos entre as divindades olimpianas e as divindades quitônicas. Eu preciso fazer um ritual de descida ao submundo para ser uma bruxa quitônica? E a resposta é não necessariamente. Não precisa, eu acho que tem as especificidades, tem as razões, os motivos do porquê que a gente ritualiza de uma forma mais estruturada uma descida ao submundo. Mas acontece que a gente também precisa mudar um pouco a nossa percepção do que significa descer ao submundo. Às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente só desce ao submundo de fato quando a gente faz um ritual, quando a gente sacraliza e ritualiza esse processo. E não. Quando você começa a interagir um pouco mais com escritos, com informações ligadas ao submundo, você percebe que, às vezes, ao longo da vida, você desceu ao submundo diversas vezes. Mas você estava sempre com aquela mentalidade de que pra descer, tinha que ser pro ritual. E não. Mas esse é assunto para outro vídeo. Vou ficar aqui, ó. E vou ficar horas aqui, né? Falando sobre descida ao submundo, mas vou deixar anotadinho aqui para explicar um pouco mais para vocês. Mas é isso, é importante a gente tirar essa ideia também de que a gente só desce ao submundo quando faz um ritual, tá? Existem outras maneiras, outras formas, inclusive muito espontâneas, que às vezes você já até vivenciou, né, de descida ao submundo, e tudo que a gente precisa às vezes é validar, tá? Só que, por exemplo, para você começar na bruxaria quitônica, não tem essa obrigação de você fazer o ritual da descida em si, tá bom? Outra pergunta, o que é o submundo para a bruxa quitônica? Essa é uma outra pergunta, assim, que a resposta é extensiva. Bom, mas assim, para resumir, fazer um resumão, o submundo para a bruxa quitônica é, antes de tudo, o reino de Hades. Nós estamos falando aí de divindades ligadas ao panteão helênico. Então é o reino de Hades e com isso o mundo dos espíritos. Então a gente não pode se esquecer disso, tá? Mas também tem um outro lado que vem a partir das influências da psicologia analítica, porque o Jung, ele vai beber muito de referências mitológicas do submundo para conseguir aí transmitir informações ligadas ao trabalho das sombras, a descida, a jornada de individuação, né? Então a gente pode dizer também que a bruxa quitônica ela não vê o submundo somente como o mundo dos espíritos, mas também como um portal de acesso ao próprio submundo. Então a gente tem o submundo enquanto um reino astral espiritual ligado aos espíritos e ao panteão helênico, e aí a gente tem esse submundo particular também. Então a gente entende, a gente enxerga esse submundo de uma forma psicológica também, a partir das influências da psicologia. Existe motivo para criar conflito entre essas duas coisas, sabe? Eu acho que dá pra gente ver as coisas das duas formas, mas eu acho que é importante a gente não renegar e pensar que tudo também é só do psicológico, eu vou trabalhar aqui as minhas sombras e tal. Não, a gente não pode se esquecer que quando a gente fala de submundo, dentro de uma perspectiva quitônica, a gente tá falando do reino de Hades e dos mortos, que eu acho que às vezes muitas pessoas esquecem, né? Vão levar essa ideia do submundo somente pro lado psicológico. Aí a gente tá matando a raiz das coisas, matando a raiz originária das coisas, inclusive a raiz que influenciou
aí a psicologia, né, ao longo das décadas. Essa pergunta é interessante. Toda divindade obscura é quitônica? E a resposta é não. Essa palavra está diretamente ligada à cultura helênica. Então, nós estamos falando de divindades obscuras do panteão helênico, tá bom? Outras divindades obscuras de outros panteões e culturas, às vezes são referenciadas de maneiras assim totalmente diferentes. É preciso olhar em cada panteão como elas são vistas, como elas são chamadas e reverenciadas, tá bom? Então essa palavra quitônico e a bruxaria quitônica, ela não vai estar falando de todas as divindades obscuras de todas as culturas, tá? Qual é a principal divindade da bruxaria quitônica? Eita! Ai! Olha, eu não gosto dessa coisa assim, a principal, a master, a escolhida, coisa do tipo. Não acho isso legal. É claro que a gente precisa aí agradecer muito a Hecate, né, por ter, como eu disse, aberto os caminhos dentro do paganismo, dentro da bruxaria, para celebração e culto a divindades helênicas em um aspecto mais obscuro, né? Então ela abriu os caminhos, as encruzilhadas, para que outras divindades aí pudessem passar, mas todas elas têm algum grau de importância. O que eu acho que é interessante é a gente avaliar a questão da estrutura e hierarquia do submundo e da corte helênica. E quando a gente vai para esse ponto, aí a gente percebe que existe dentro do contexto do submundo uma hierarquia muito ligada a reino, né? Já que Hades é o senhor do submundo e a Perséfone é a senhora dos mortos. Então eu diria que Hades e Perséfone são divindades muito importantes, porque várias potestades, entidades e até mesmo os espíritos respondem a eles. Mas também tem as outras divindades que fazem parte dessa corte, porque eu falo que eles são família. Os quitônicos, eles estão ali, né, mancomunados entre si, e cada um deles carrega uma importância específica na ordem, na organização do submundo. Então a gente tem Hades, a gente tem Perséfone, a gente tem Hécate, a gente tem Psicopon, que é o Hermes, que é uma divindade muito também importante dentro do contexto de quitonismo. Dioniso, que é uma divindade, assim, absurdamente quitônica, e outros também, mas é isso. Perséfone tá assim, tipo, sei. Bom, hereges, mas é isso. Essas são apenas algumas das tantas perguntas que vocês me fazem. Se você tiver mais alguma dúvida, pergunta aqui embaixo pra mim. Também compartilhe esse vídeo com uma amiga que curte a bruxaria quitônica, que também tá interessada em aprender e entender um pouquinho mais. Não se esqueça de seguir esse canal e de acompanhar. Os vídeos estão sendo postados aqui toda semana. Eu tô assim, me empenhando bastante nesse caminho de criação de conteúdo por aqui. Eu tô gostando muito. E eu queria aproveitar esse vídeo pra agradecer, porque nós batemos a marca de 1000 inscritos no canal. É motivo de muita alegria e felicidade para mim. Vocês sabem que eu tava fazendo essa transição de dar um olhar um pouco maior aqui pro YouTube, né? Ao invés ali do Instagram, que era onde eu criava, na maioria das vezes eu criava ali conteúdo, né? Bastante conteúdo. Então essa mudança tá sendo muito importante para mim e o apoio de vocês é fundamental. Eu agradeço demais a cada um de vocês que vem curtir, comentar, interagir e que eu sei que também às vezes compartilha aí para outros amigos da bruxaria e do paganismo. Bom, meus amores, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.